Eu lhes convido a abrir a palavra de Deus no livro do profeta Joel, que é um dos pequenos profetas do final do Antigo Testamento, chamado também de profetas menores, e que é logo depois da profecia de Daniel e do profeta Oséias. Se você talvez não estiver muito acostumado a encontrar esses livros, você vai por essa sequência, Daniel, Oséias e logo depois o profeta Joel. Eu gostaria que você abrisse na profecia de Joel, no capítulo 1, a partir do verso 1, e mantivesse sua Bíblia aberta, de preferência durante toda a mensagem, porque iremos fazer alusão a alguns versículos que estão espalhados nessa profecia. Todos nós, sem dúvida alguma, estamos atentos e alertas para o fato de que não apenas estamos passando uma crise do ponto de vista econômico e político, mas que talvez estejamos enfrentando uma das piores crises que a nação já enfrentou em sua existência. Uma das razões que faz as pessoas avaliar como uma das piores crises é o fato de que está havendo uma confluência de fatores, de modo que não apenas no campo econômico-financeiro, não apenas no campo político, mas também no campo moral e espiritual, o país nunca esteve tão mal. É verdade que alguns que têm mais anos de vida aqui lembram-se que nós já passamos por situações econômico-financeiras muito mais graves. Mas, de uma certa forma, havia uma certa instabilidade política. Em outros momentos, passamos por situações de graves crises políticas, mas a economia ia, de alguma forma, muito bem. Mas talvez nunca na história do nosso país nós tivemos situações difíceis do ponto de vista econômico-financeiro, do ponto de vista político, e, ao mesmo tempo, nunca a nação havia chegado a um grau de profundidade, de degradação moral, de inversão de valores, tais como nós temos enfrentado hoje. Diante desse cenário, lembro-me logo que alguns, tentando dar um tom positivo a uma crise, sempre lembram do famoso ideograma chinês de que, em chinês, mandarim, crise tem uma semelhança não apenas na origem, na etimologia da palavra, mas também na grafia, com o termo oportunidade. E muitos, então, aproveitam essa coincidência e teorizam que, para a ideologia chinesa, para a maneira oriental de pensar, toda crise traz em seu ventre, na sua entranha, uma possibilidade e uma oportunidade de mudança. O que me chama a atenção é que, mesmo quando os mais otimistas conseguem ver numa crise uma oportunidade, dificilmente eu tenho percebido que esta oportunidade é levada até a sua mais profunda análise. Alguns entendem, por exemplo, que quando a crise é acirrada, há uma oportunidade para vencer obstáculos, para ser mais criativo, para dar um jeito, para de repente dar uma guinada na sua carreira profissional, ou quem sabe você mudar o seu estilo de vida, pelo menos naquilo que a crise mais lhe ataca, de repente mudando padrões de consumo, imaginando coisas que você poderia fazer para melhorar a sua situação. Poucas vezes, para não dizer nenhuma vez, eu tenho percebido no discurso dos otimistas, mesmo dos otimistas, uma ideia de que a grande oportunidade que uma crise nos leva é a oportunidade de repensar a nossa vida diante de Deus. Obviamente que essa incapacidade, essa miopia dessas pessoas decorre do fato de que elas não fazem uma associação com a crise e a pessoa de Deus. Parece que é apenas um ciclo natural de um país, de um estado, de uma nação, que existam períodos de vacas gordas e períodos de vacas magras. Nunca há, muitas vezes, uma relação de que a crise talvez seja não apenas dificuldades nessas três áreas, economia, política e moralidade, mas também que por trás dessas, como uma espécie de doença de base, existe um afastamento de Deus.
O que provavelmente nos leva então à seguinte conclusão, que mais do que oportunidade, crise é juízo de Deus sobre uma nação. Que mais do que qualquer outra coisa, crise é uma forma de Deus apertar-nos para que nós pensemos em algo que seja mais além do que simplesmente o nosso bem-estar econômico, ou a estabilidade política de um país, ou mesmo padrões morais melhores. A convicção de quem tem essa ideia é muito distante daquilo que a Bíblia revela. A Bíblia revela que na base de todas as coisas está o temor a Deus, que é o princípio da sabedoria. Razão porque o Salmo diz que o temor do Senhor, sendo o princípio da sabedoria, faz com que bendita seja a nação cujo Deus é o Senhor. E, obviamente, o oposto é verdadeiro. Quando Deus não é o Senhor que guia uma nação, essa nação deixa de ser bendita e passa a ser uma nação maldita. O fato é que eu tenho afirmado algumas vezes aqui, e não sou o único, em vários outros lugares, pastores e pregadores têm apontado para essa dimensão, muitas vezes omitida e negligenciada, que é advertir o povo, principalmente o povo de Deus, que o que está acontecendo no nosso país não é apenas uma crise, é juízo de Deus. E sendo o juízo de Deus, convém olharmos textos da palavra de Deus em que o povo de Deus passou por situações semelhantes a esta e aprender com aquilo que foi ensinado a eles, porque afinal de contas, grande parte da virtude da história tem a ver com aprender com ela, para não repetir os mesmos erros. Razão porque eu convido você a ler o texto de Joel, que servirá de base para a minha exposição, para que nós possamos ir em busca de entender como é que Deus julga uma nação por meio de uma crise. E qual é a atitude que o povo de Deus, quando entende isso, precisa ter diante deste Deus. Nós vamos começar hoje uma série de exposições que eu particularmente estarei preparando, não será de toda a equipe pastoral, mas todas as vezes que a escala de pregação que nós preparamos chegar à minha ocasião, nesse semestre último do ano de 2017, eu estarei falando sobre o livro de Joel e compreendendo que nele existem princípios claros para que nós tenhamos uma atitude diferente diante da crise. Não caiamos no canto da sereia que diz que essa crise é passageira, porque não é. E não caiamos no canto da sereia de que se a economia for bem, se os políticos enfim se entenderem, e se alguns padrões de moralidade forem restaurados, a situação estará resolvida. Porque, de fato, isso não é verdade. Esta nação só sairá da crise quando, a começar do povo de Deus, houver atitudes corretas de verdadeiro arrependimento diante dele, que é exatamente o tema da mensagem de hoje. Vamos abrir, então, a palavra de Deus em Joel, capítulo 1, verso 1, onde nós iremos ler até o capítulo 1, verso 20, portanto, todo o primeiro capítulo, mas eu gostaria que você continuasse depois da leitura com o texto aberto, porque nós vamos fazer menções a outros capítulos da profecia de Joel. Diz assim a palavra do Senhor, palavra do Senhor que foi dirigida a Joel, filho de Petuel. Ouvi isto, vós velhos, e escutai todos os habitantes da terra. Aconteceu isto em vossos dias? Ou nos dias de vossos pais? Narrai isto a vossos filhos, e vossos filhos o façam a seus filhos, e os filhos destes a outra geração. O que deixou o gafanhoto cortador, comeu o gafanhoto migrador. O que deixou o gafanhoto migrador, comeu o gafanhoto devorador, e o que deixou o devorador, comeu o gafanhoto destruidor. Ébrios, despertai-vos e chorai. Uivai todos os que bebeis vinho por causa do mosto, porque ele está sendo tirado da vossa boca. Porque veio um povo contra a minha terra, poderoso e inumerável. Os seus dentes são dentes de leão, e ele tem os queixais de uma leoa. Fez de minha vide uma assolação, destroçou a minha figueira, tirou-lhe a casca, que lançou por terra, e os seus sarmentos se fizeram brancos.
Lamenta com a virgem que pelo marido da sua mocidade está cingida de pano de saco. Cortada está da casa do Senhor a oferta de manjares e a libação. Os sacerdotes, ministros do Senhor, estão enlutados. O campo está assolado e a terra de luto, porque o cereal está destruído, a vida se secou, as olivais ou as olivas se murcharam. Envergonhai-vos, lavradores, uivai, vinhateiros, sobre o trigo e sobre a cevada, porque pereceu a messe do campo. A vida se secou, a figueira se murchou, a romeira também, e a palmeira e a macieira, todas as árvores do campo se secaram, e já não há alegria entre os filhos dos homens. Cingi-vos de panos de saco, e lamentai, sacerdotes. Uivai, ministros do altar, vinde, ministros de meu Deus, passai a noite vestidos de panos de saco, porque da casa do vosso Deus foi cortada a oferta de manjares e a libação. Promulgai um santo jejum, convocai uma assembleia solene, congregai os anciãos, todos os moradores dessa terra, para a casa do Senhor, vosso Deus, e clamai ao Senhor. Ah, que dia! Porque o dia do Senhor está perto, e vem como a assolação do Todo-Poderoso. Acaso não está destruído o mantimento diante dos vossos olhos? E da casa do nosso Deus a alegria e o regozijo? A semente mirrou debaixo dos seus torrões. Os celeiros foram assolados, os armazéns derribados, porque se perdeu o cereal. Como geme o gado? As manadas de boi estão sobremodo inquietas, porque não tem pasto, também os rebanhos de ovelha estão perecendo. A ti, ó Senhor, clamo, porque o fogo consumiu os pastos do deserto e a chama abrasou todas as árvores do campo. Também todos os animais do campo bramam suspirantes por ti, porque os rios se secaram e o fogo devorou os pastos do deserto. Que Deus aplique esta palavra ao nosso coração. Amém. Vamos orar, gente. Ó Deus amado e querido Pai, clamamos a Ti que o Senhor esclareça o nosso entendimento e abra a nossa mente, porque não conseguiremos entender esta palavra se formos guiados pela nossa inteligência humana, limitada, pequena. Mas se o Teu Espírito que inspirou Joel e trouxe esta profecia para a sua época, e a registrou como escritura sagrada, para que ficasse na Tua palavra para todas as épocas, todos os povos, inclusive para nós, no Brasil, em 2017, se este Espírito iluminar a nossa mente, entenderemos a Tua palavra. Portanto, nos ajuda, Pai. Guia o nosso pensamento. Guia não apenas os nossos pensamentos, porque não queremos sair daqui meramente instruídos. Toca no nosso coração. Não com emoções superficiais, não com choro dos olhos para fora, mas com clamor dos olhos para dentro, do fundo do nosso coração. Guia nossas volições para que diante daquilo que entendermos e diante daquilo que sentirmos, venhamos a tomar decisões que também não sejam como fogo de palha, mas sejam consistentes, persistentes, coerentes com aquilo que ouvimos e sentimos. Ó Pai, que ao final deste culto saiamos daqui, mexidos no nosso coração, levados por Ti para o arrependimento, mas ao mesmo tempo com aquela paz serena de que este arrependimento está disponível por causa da Tua graça que quer restaurar o Teu povo. E aquilo que Tu queres fazer nesta nação pode começar em nós e a partir de nós, se entendermos que atitude devemos tomar diante da crise. Ó Pai, nós oramos assim, crendo que Tu és o Deus que fala, que este homem que está aqui falando a este povo é simplesmente servo, boca do Senhor, pecador como esses que o ouvem, mas certo de que a Tua graça nos basta, que o Teu sangue nos purifica de todo o pecado e que Tu queres falar ao Teu povo. Eu falarei e Tu mesmo falarás. É isso que nós oramos em nome de Jesus. Amém.
algo que distingue o profeta Joel e a sua profecia de todos os outros profetas, é a grande dificuldade de datá-lo. Eu sei que para talvez a maioria das pessoas imaginar que um livro que foi escrito provavelmente no 9º século antes de Cristo, é difícil você perceber como poderíamos datar. Mas é possível, sim, em outros livros da Bíblia, do Antigo Testamento, quando há referências explícitas, por exemplo, a acontecimentos da história geral, aqueles que comentam a Bíblia fazem uma relação e conseguem entender que porque fez-se uma referência ao rei fulano de tal, provavelmente aquela profecia foi durante o seu reinado, nunca depois, ou talvez depois, mas nunca antes, e assim por diante. Isso fez com que muitos comentaristas começassem a raciocinar que talvez a falta de referências explícitas, aqui crise, aqui gafanhotos, que exército, que coisas são essas que Joel descreve, mais do que simplesmente um manual para uma crise específica, o profeta Joel estivesse dizendo para nós, em qualquer crise, e em qualquer momento de clamor, e de dúvida, e de dificuldades no meio do povo de Deus, eis aqui o manual de um verdadeiro arrependimento. Calvino, por exemplo, entendia, ao comentar esse texto, o profeta menor Joel, que muito mais do que tentar datar uma ocasião expressa onde esse profeta foi usado por Deus para escrever essa profecia, Deus colocou este livro no cânon sagrado como uma espécie de guia para os sacerdotes do templo, em qualquer ocasião, guiarem o povo no verdadeiro arrependimento. Esta é a razão porque eu entendo que, quando em 2017, este país que não é Israel, mas este povo que é povo da aliança, tanto quanto era povo da aliança aqueles que receberam originalmente esta profecia, Deus tem neste livro recomendações muito práticas e corretas de como agir quando nós estamos numa crise pessoal ou numa crise coletiva e nacional, que é exatamente a ocasião em que nós estamos agora. Se você tiver o seu livro, o livro de Joel nas suas mãos, diante de você, você vai perceber que ele claramente se divide em algumas porções, que nós vamos abordar em mensagens posteriores. Se você entender, você vai perceber que o capítulo 1, do verso 1 até o capítulo 2, do verso 17, ele está falando de uma situação específica, que Israel em um determinado tempo estava passando. Ele descreve essa situação como uma grande praga que ocorreu numa região e numa nação que precisava e dependia completamente da agropecuária. Naquela ocasião, uma peste de gafanhotos de vários tipos havia assolado a nação. Eu não sei se você já teve a oportunidade de assistir a algum documentário sobre a devastação que gafanhotos podem produzir numa lavoura. É algo simplesmente assim, terrível de se ver. Eles comem tudo, a ponto de deixar aquele fruto, aquela planta completamente incapaz de ser restabelecida. Obviamente que por cima daquela devastação que ele descreve aqui, citando 4 tipos de gafanhotos, houve uma grande seca. Ora, para um povo que naquela época estava consciente de que a bênção de Deus sobre aquilo que eles faziam era o sinal de que eles estavam corretos diante de Deus. E quando algumas coisas ocorriam erradas, contrários à bênção de Deus, era porque talvez eles precisavam se consertar, juntaram uma coisa com a outra e disseram, é muita coincidência para ser apenas uma coincidência. Logo, eles concluíram que a mão de Deus estava pesando, principalmente quando Joel disse assim, de fato, a mão de Deus é que está sobre vocês. Logo depois, no capítulo 2, verso 18, até o final, Joel expande esse conceito, que é o que nos permite hoje aprender com ele, porque não fica restrito a um tempo, a uma época, a uma história, a um povo, mas ele começa a dizer que, a partir do verso 18, que Deus fez algo por aquele povo e fará sempre, quando em qualquer época o povo da aliança reconhecer que a desgraça que está acontecendo sobre a nação não é apenas uma mera coincidência. Então ele vai até o capítulo 3, verso 21, para dizer como em épocas futuras, em situações futuras, o juízo de Deus aparecerá em momentos de crise para produzir uma atitude de verdadeiro arrependimento.
Se você tiver a oportunidade nesta semana ou nos próximos dias de ler esse texto, você vai perceber que existe uma palavra, uma expressão, que é o fio condutor de toda a profecia de Joel, que é a expressão dia do Senhor. Nós estamos acostumados com essa expressão, dia do Senhor, relacionada ao dia da adoração, por exemplo, hoje. Mas essa é uma maneira de ver do Novo Testamento, quando Jesus, pela sua ressurreição, muda o dia santo do sábado para o domingo e nos dá a oportunidade de consagrá-lo totalmente a Deus. Mas no Antigo Testamento, o dia do Senhor era dia de juízo, dia de visitação de Deus sobre o seu povo, em que ele derramava aquilo que era sua justiça, sua ira, quando o povo se rebelava contra ele. Somente em Joel, 5 vezes, é citada a expressão dia do Senhor. Se você for acompanhando, você vai ver no verso 15 do capítulo 1, é dito assim: ah, que dia, porque o dia do Senhor está perto e vem como assolação do Todo-Poderoso. No capítulo 2, verso 1, diz: tocai a trombeta em Sião e dai voz de rebate no meu santo monte. Perturbem-se todos os moradores da terra, porque o dia do Senhor vem, já está próximo. E olha como é descrito: dia de escuridade e densas trevas, dias de nuvens e negridão. Logo depois, no verso 31, novamente a expressão dia do Senhor volta e disse assim: o sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Em 2 outras ocasiões, o dia do Senhor é descrito por Joel como um dia de juízo de Deus, como se fosse o dia da prestação de contas. Daí porque quando nós olhamos nos outros textos do Antigo Testamento, nós vamos encontrar em mais 9 ocasiões, todas elas pela boca dos profetas, como Isaías, como Amós, como Obadias, como Sofonias e Malaquias, esta mesma expressão, dia do Senhor. Então, o dia do Senhor, que para nós hoje representa o dia da ressurreição, para os judeus, todas as vezes que era mencionado, era o dia em que Deus tinha marcado no seu relógio para chamar na grande o seu povo e dizer assim: tempo de prestação de contas. É o dia que eu vou visitar vocês com o meu juízo. Obviamente que os judeus eram povo da aliança e havia um pensamento comum e equivocado que quando esse dia do Senhor acontecesse, não lhes tocaria. Vocês lembram, por exemplo, de como aqueles homens em João capítulo 8, quando Jesus prega a sua palavra, eles dizem assim: nós somos filhos de Abraão. A ideia que eles tinham era que porque era um povo da aliança, o juízo iria tocar a todos, mas não ao povo escolhido. Que eles não tinham do que temer, porque Deus haveria de emitir o seu juízo sobre os outros e não sobre eles. Talvez essa crença surgiu quando, na 10ª praga do Egito, quando todos os primogênitos da terra foram tocados e só os primogênitos do Filho de Deus, dos filhos de Deus, os filhos de Israel não foram mortos, talvez por essa ocasião eles então deduziram que todas as vezes aconteceria isso. Eles se esqueceram, porém, que o que fez o anjo destruidor não emitir juízo sobre eles era o fato de que nos umbrais das suas portas havia uma mancha de sangue, representando simbolicamente que o Cordeiro de Deus, o derramamento de sangue, os protegia. Portanto, ser povo de Deus faz alguém ser imune do juízo de Deus, tão somente quando ele está debaixo do sangue do Cordeiro. Ser crente, membro de uma igreja, frequentar uma igreja, mutatis mutandis, em relação aos próprios judeus, não faz nenhum de nós isento ou imune a que Deus nos pegue, nos torça e nos faça pagar por aquilo que nós cometemos em forma de rebeldia diante dele, em forma de idolatria e abandono. Porque apesar de nós dizermos que alguém que professa sua fé é do Senhor, nem toda profissão de fé é do Senhor. Razão porque quando o próprio apóstolo Paulo, lá em Romanos capítulo 9, do 9 ao 11, ele quer demonstrar que os judeus precisavam também se converter ao Messias, ele diz a seguinte expressão: não há distinção entre judeus e gentios. Do ponto de vista de Deus, os judeus são privilegiados porque receberam a aliança, as promessas, a lei. Eles sabiam mais de Deus do que os gentios, que só tinham a natureza para revelar a Deus. Assim como nós somos privilegiados, e diga-se de passagem, mais privilegiados até
do que os próprios judeus, porque temos a história completa do Antigo Testamento e do Novo Testamento, o que nos faz ainda mais responsáveis e passíveis de culpa, porque conhecemos o começo, o meio e o fim da história. Esse dia do Senhor é usado, portanto, como um tema, como uma sombra que estava sobre o seu povo e que se aproximava até aquele dia que iria se abater como uma grande treva, onde Deus iria emitir juízo sobre o seu povo. As razões por que Deus faria isso não dizem respeito a uma mudança do propósito de Deus para com o seu povo, porque aquele povo era amado por Deus, querido por Deus, povo que havia sido escolhido sem mérito nenhum. Porém, este povo havia sido chamado a fazer uma aliança com ele. E como decorrente desta aliança, se houvesse obediência, haveria bênçãos, mas se houvesse desobediência, haveria juízo. Isso é transmutado de alguma forma e traduzido no Novo Testamento, quando o escritor aos Hebreus diz assim, que Deus disciplina o filho que ama. Se para alguns que não conhecem a Deus, a mão de Deus pesando se torna juízo, para os que conhecem a Deus se torna disciplina. E a grande diferença da disciplina para o juízo é que quando alguém compreende o que Deus está fazendo e aprende com o que Deus está fazendo, muda o seu comportamento e tem uma atitude correta, a bênção de Deus é renovada sobre esta pessoa. Porque nenhum pai humano que está aqui, nenhuma mãe humana que está aqui, muito menos Deus que é perfeito, haveria de disciplinar um filho ou uma filha se não fosse para corrigir comportamento e para poder abençoá-lo como decorrência do arrependimento feito. Desta forma, eu os convido a refletir comigo algumas verdades fundamentais que esse texto nos ensina. Se nós olharmos para o capítulo todo, mas muito mais para o livro todo, que tem apenas 3 capítulos, que nós vamos expor em outros domingos, nós iremos ver que o propósito deste livro é chamar o povo de Deus ao arrependimento, que é o mesmo propósito que eu gostaria de atingir nesta noite, irmãos. Eu sei que é uma noite festiva, novos oficiais serão ordenados, pessoas serão recebidas na igreja, Santa Ceia será celebrada. Mas não há ocasião que não seja ideal para nós olharmos para dentro de nós e nos arrependermos dos nossos pecados. Essa é a ocasião, então, para olharmos como Deus chama o povo dele ao arrependimento, para que possa escapar do juízo e desfrutar das bênçãos trazidas com a chegada do dia do Senhor. Porque esse mesmo dia do Senhor, que para alguns é juízo, para outros pode ser livramento. Nós aprenderemos nessa noite que os juízos temporários e históricos que Deus emite sobre o seu povo chamam ao arrependimento. Que os juízos temporários, em determinadas ocasiões, quando Deus pesa a mão sobre o seu povo, indicam a importância desse arrependimento, para que naquele grande dia do Senhor, ele não existindo, signifique perdição completa. Nós aprenderemos que o povo arrependido recebe de Deus uma promessa de livramento do juízo e de infindáveis bênçãos no futuro. Daí porque eu gostaria de chamá-los à primeira atitude que o povo de Deus precisa ter diante da crise. E, independentemente da crise ser mais severa para alguns do que para outros, independentemente de você estar sentindo na própria pele ou não, o fato é que nós estamos numa crise que exige de nós uma atitude, como povo de Deus, chamada arrependimento. E essa atitude é o que eu gostaria de demonstrar como Deus manda que tenhamos. Primeira atitude de arrependimento começa com um ouvir com atenção e discernimento os sinais de que a crise é mais do que apenas uma crise. Volte seus olhos para o texto. Perceba que a primeira chamada de Deus, que está no imperativo, no modo imperativo, já vem no versículo 2. A introdução é rápida. Olha, isso aqui é uma palavra do Senhor que ele deu a Joel, filho de Petuel. No verso 2, imediatamente é dito: ouvi isto, vós velhos, e escutai todos os habitantes da terra. Era uma chamada a aquilo que ele haveria de descrever depois. Era uma chamada à comparação, tanto é que ele diz assim: será que já aconteceu isso em seus dias?
Será que nos dias de vossos pais aconteceram isso? Saibam que estamos diante de uma situação inusitada, única, ímpar. Será que isto não chama vocês a um discernimento que não estamos diante de mais uma crise como outras tantas? Será que nós que estamos aqui não conseguimos perceber que a crise na qual nós estamos tem características que são diferentes de outras crises que passamos? No caso de Joel, eram as avalanches e ondas intermináveis de crises que aconteceram, que fazia com que eles dissessem, preste atenção, que um tipo de gafanhoto passe e destrua a lavoura, nós já passamos por isso. Mas que depois desse que come de um jeito, venha outro que come de outro jeito e a destruição seja maior, talvez em poucas ocasiões passamos por isso. Mas que venha um gafanhoto de um jeito, venha um gafanhoto do outro, e depois um terceiro tipo de gafanhoto venha e destrua o que sobrou. Talvez pouquíssimas vezes nós passamos, mas nunca nós passamos que um tipo de gafanhoto destrua, um segundo vem e destrua, um terceiro vem e destrua, um quarto vem e destrua. Ouvi isto, os sinais estão claros, essa crise é diferente. Nós olhamos o nosso país, irmãos. Me digam, quando foi que nós chegamos a uma situação tal, em que todos os campos da vida estão completamente de cabeça para baixo? Quando? Eu tenho 52 anos de vida. Tem gente mais velha do que eu, talvez responda. Tem gente que conhece mais história do que eu, talvez responda. Mas eu duvido que o nosso país tenha chegado a ser tão encurralado num canto de parede, em que nós estamos na iminência de chegar ao ano que vem, sendo surpreendidos toda segunda-feira por algum tipo de operação que flagra um político levado em corrupção, de partido A, B, C, D ou F. Quando nós precisamos dizer assim, é melhor que o que está precise ficar, porque pelo menos segura um pouco, mesmo que esse que está tenha evidências claras de que participou de tudo, veja a que ponto nós chegamos. Veja a que ponto nós chegamos em que nós não temos mais a opção de esperar que surja alguém bom para fazer algo bom para o povo. Mas que nós vamos ter que escolher no ano que vem o menos ruim de todos, se houver um até lá. Porque a cada semana haverá uma situação ou outra que nós já terminamos o domingo pensando o que é que vai ser no Um Dia Brasil, qual vai ser a manchete, quem estará sendo visitado às 6 horas da manhã pela Polícia Federal ou pelo Ministério Público. E mais do que isso, quando começamos o ano, e um governo que hoje completou um ano, ou que nesses dias completou um ano, e que dizia que o déficit público seria X, hoje já não é mais a sua previdência, a minha previdência. Gente que como eu e você começamos a contribuir aos 16, 15, 14 anos de idade, e nos vemos na condição de não ter nenhum tipo de segurança no futuro. E quando nós pensamos que isso tudo faria esses homens, que são nossos líderes, formadores de opinião, mudarem os seus conceitos, assista agora a depravação moral, a devassidão moral que toma conta deste país. Em todos os sentidos. Quando foi que tantos gafanhotos dizimaram nossa pátria? Quando? Quando? O profeta diz assim, ouça com atenção, ouvi com atenção e discernimento. Prestem atenção, vejam os sinais. Não há melhor à vista. E nunca se teve tão ruim assim. Eu sei que alguns têm aproveitado a crise e sim, gerado oportunidades de sobreviver. Alguns veem uma melhora, mas esqueçam, querido, quando a economia melhorar, a política não necessariamente melhorará. E quando ambas melhorarem, este país continuará naquela caminhada de questionar coisas fundamentais para a sobrevivência de um povo. Respeito às autoridades, respeito ao modelo bíblico de família.
respeito às crianças, aos adolescentes, respeito aos mais velhos. Quando é que isso vai ser diferente no país, irmãos? Mesmo que a economia melhore, mesmo que a política melhore, nunca. Porque o problema não está na economia, o problema não está na política. E a moralidade cada vez mais decadente do nosso país decorre do fato de que não há temor a Deus. E se não há temor a Deus, eu não temo qualquer coisa que eu faça, porque eu não terei que prestar contas a este Deus. Já que eu não o temo, eu sequer duvido, eu sequer creio e duvido da sua existência. Essa é a situação do nosso país. Mas se isso não fosse bastante, o trágico é que quando nós estamos no meio dessa nação, parece que nós estamos indo na mesma direção. A direção que nós estamos indo é uma direção de absoluta indiferença e insensibilidade, quando não, compactuação e compartilhamento desses mesmos valores, crenças. A crise não está lá fora, irmãos, a crise está aqui. Porque, em certo sentido, parece que nós fazemos parte de um único povo, e já não há distinção alguma entre o que é santo e o que é injusto, entre o que é puro e o que é ímpio, porque frequentemente nós temos que corar de vergonha e nos arrepender e botar a cara no chão, quando alguns que se dizem crentes fazem pior do que aqueles que são ímpios, seja no Congresso Nacional ou em qualquer outro lugar. Percebam que até aqueles artistas que se dizem crentes, uma mulher como Gretchen, imagina só, há tempos atrás todo mundo dizia assim, que coisa boa, Gretchen se converteu, Monique Evans se converteu, e agora até o Wesley Safadão resolveu se tornar membro de uma igreja batista. Ele vai ser chamado de quê? Como é que ele vai cantar no show? Ele vai mudar de nome? Mas isso se tornou normal, e há pastores e líderes que exibem essas figuras como se fossem troféus, quando na verdade deveriam ser discipulados e corrigidos para abandonar os seus maus caminhos, porque como um homem se converte para Deus e vai cantar as músicas que aquele homem canta? Como nós podemos entender isso como bênção? Se não como leviana aproximação de Deus, como apenas um produto religioso que a pessoa absorveu. E se antes nós nos surpreendíamos porque na Europa e nos Estados Unidos havia protestantes nominais, hoje nós não temos mais que nos surpreender, porque no Brasil há protestantes nominais. Filhos e netos e bisnetos de crentes, que são crentes apenas porque a família é. É preciso então que a gente ouça, o mundo não está melhorando. O Brasil não está melhorando. Não é um novo modelo de iPhone, não é uma conexão mais rápida de internet, não é a facilidade de comunicação que a internet nos oferece que faz a vida melhorar. Pelo contrário, todas as vezes que a melhoria que a ciência gera para nós é descoberta e desenvolvida por falta de temor a Deus, isso é sequestrado do bem e usado para o mal. Quando nós olhamos aquele potencial da engenharia genética, de como poderíamos prevenir doenças, simplesmente olhando e interferindo na formação genética de um feto, logo vem alguém para dizer, e por que nós não selecionamos os melhores e deixamos os piores morrerem? O nome disso é eugenia. Aquilo mesmo que os nazistas na Segunda Guerra tentaram fazer, sem o conhecimento técnico e tecnológico que tiveram. Quando nós somos levados a aprender a respeitar o diferente, no entanto o diferente quer se impor como sendo igual e pleno de direitos e mais do que todos os outros. E uma ideologização de situações que poderiam ser tratadas de uma outra forma se torna uma bandeira para ser levantada. E se você tem determinadas características, que seriam a característica, digamos assim, natural de grande parte da raça humana, daqui a pouco você será levado a entender e a se submeter à ditadura de pequenas minorias, que poderiam muito bem
manter o seu estilo de vida para si mesmos e responderem diante do Criador, seja a resposta que tiverem que dar. Mas jamais imporem aos demais, e de modo que a exceção virou regra. E daqui a pouco, ser o que nós somos vai ser motivo de vergonha e de constrangimento para os nossos filhos e os filhos dos nossos filhos, na escola ou em qualquer outro lugar da sociedade. Joel clama: ouvi isto, velhos. Vocês que têm mais experiência, me digam, quando foi que isso aconteceu? Ouvi, vós, velhos, escutai todos os habitantes da terra. Aconteceu em vossos dias? Tanta miséria, tanta destruição? Talvez você olhe, e eu me recordo que quando eu estava preparando essa mensagem, eu disse, não sei se serve para o Brasil, porque o maior segmento econômico do país hoje é o agronegócio. Eu acho que isso aqui não serve, porque no nosso caso nós não estamos nesse problema. Mas entenda, o contexto era outro, mas o problema era o mesmo. Eles dependiam daquilo, e por isso, o sinal de Deus de destruir a lavoura era um chamado ao arrependimento. Vocês não estão percebendo que aquilo que é mais importante para vocês é justamente aquilo que eu estou tocando para que vocês se voltem para mim? Ouvir isto é a primeira atitude. Eu sei que vocês estão me ouvindo com atenção. O meu medo e receio é que quando vocês saírem daquela porta e forem comer a pizza famosa do domingo após o culto, e estiverem assistindo o Fantástico na televisão ali diante de vocês, essa mensagem já seja apenas um sermão em que o pastor pregou e eu gostei muito, mas não se torne mais do que isso. Se essa mensagem não lhe levar a sair profundamente compungido, dizendo assim, meu Deus, alguma coisa eu preciso fazer, alguma atitude eu preciso tomar, e tem que começar de mim, querido, essa mensagem não terá servido para nada. A segunda atitude é que você tenha, justamente por isso, uma atitude de despertamento de uma analgesia e de uma insensibilidade espiritual. Veja a expressão do verso 5. Ele diz assim, bêbados, ébrios, despertai-vos e chorai, uivai, todos que bebem vinho, por causa do mosto, porque ele será tirado da vossa boca. Ele não estava fazendo uma pregação contra o alcoolismo apenas, irmãos. Ele estava dizendo assim, do mesmo jeito que aquela situação inebriante de alguém que consumiu álcool e que deixa insensível à realidade da vida, assim também vocês podem ter se tornado insensíveis e analgesizados pelo fato de que o pecado é sutil o suficiente para tornar a gente insensível. O nome disso chama-se cauterização. É quando de tanto aquilo ser falado, ser vivido, ser convivido, aquilo que é errado se torna certo, ou pelo menos não se torna tão incômodo para você e para mim. Eu acho que esse é o grande risco de quem está aqui nessa noite, irmãos, porque esse não é o primeiro sermão, nem será o último em que essa ênfase é dada, mas nós conseguimos sair daqui como se estivéssemos escutando apenas um belo sermão. Quando ele é belo, quando ele é bem estruturado, e às vezes ficamos tão focados na forma que nos esquecemos do que é que Deus está dizendo. Deus está dizendo para você, se arrependa, meu irmão. Porque essa crise não é apenas uma crise do país, é uma crise coletiva formada de crises individuais, a começar do povo de Deus. E o povo de Deus começa e precisa começar a dar o primeiro passo. E o primeiro passo é arrependimento. Eu fico imaginando Joel sacudindo as pessoas. Diz assim, desperte, você que está dormindo. Olha só a expressão, ébrios, despertai-vos e chorai. Sabe, irmãos, a maior luta que eu tive quando estava preparando essa mensagem não era estruturá-la. O texto é relativamente fácil no sentido de que as divisões do texto estão óbvias, os imperativos estão claros, os pontos do tema estão claros. Do ponto de vista técnico de preparar uma mensagem, está muito fácil pregar esse texto.
A minha grande luta é dizer assim: como é que eu vou falar para o meu povo, minhas ovelhas, meu rebanho, sobre arrependimento, se eu olho no meu coração que esse arrependimento está faltando, que a seriedade que eu preciso ter para com o povo, mas principalmente para contigo, está em falta. Nós estaremos ordenando presbíteros e diáconos hoje, são líderes dessa igreja. Veja a ênfase que é dada pelos líderes: vós, ministros de meu Deus, cingivos. Veja o verso 13: cingivos de pano de saco, lamentais sacerdotes, uivai ministros do altar, vinde ministros de meu Deus, passai a noite vestidos de pano de saco, porque da casa de vosso Deus foi cortada a oferta de manjares e libação. Ele estava dizendo: presbíteros da igreja, pastores da igreja, diáconos da igreja, é em vocês que a analgesia precisa ser retirada. Despertem, para que o povo veja em vocês profundo modelo de arrependimento. Gente que clama a Deus, que se agonia, se angustia com o próprio estado espiritual, de você ser um líder do Senhor, durante esses anos de sua vida e caminhada cristã, e não ter lido a Bíblia toda. Como levar o povo se você não conhece a Escritura? De você não estar aqui nos cultos de oração, nos momentos de devoção, de não ser você que vem aqui à frente e diga assim: meu povo, vamos orar e jejuar. Percebam as nossas responsabilidades, presbíteros e diáconos, pastores dessa igreja. Porque somos nós a voz profética no meio desse povo. Somos nós que temos que dizer: despertem, vocês estão inebriados. Não vai ser mais um dinheirinho na conta corrente que vai acabar com essa crise. É preciso joelho no chão, arrependimento, pano de saco, todas as expressões visíveis de arrependimento, mas acima de tudo precisa ser de dentro para fora. Eu não posso estar acostumado, acomodado e satisfeito com a minha vida espiritual, meu irmão. Eu, pastor de vocês, imagine vocês que são minhas ovelhas. O meu grande dilema, então, não é principalmente falar de maneira clara para vocês sobre o arrependimento. É que vocês vejam em mim o arrependimento. Assim como vejo em cada presbítero, em cada diácono dessa igreja, em cada líder dessa igreja, em cada pai, líder da sua família. Chega, homens, das mulheres serem mais devotadas do que vocês. Chega, homens, delas orarem mais do que vocês, delas conhecerem Bíblia mais do que vocês. Chega, sejam homens de Deus. Ou vocês pensam que essas mulheres e esses filhos não pedem isso de vocês? Mais do que dinheiro na conta e conforto, elas querem ser guiadas por vocês. Chega, jovens, de vocês terem padrões de comportamento semelhantes aos de fora, em que ficar, transar antes do casamento parece ser algo comum. Chega daquelas fotos no Facebook com um copo de bebida mostrando que vocês não são diferentes, porque se fossem, pelo menos velavam pelo testemunho de não terem a fotografia estampada como se fosse um mundano ímpio qualquer. Chega disso. Chega de negócio mal feito. Chega da gente estar na sociedade ouvindo coisas acerca do profissional que você é, ou daquilo que você deveria ser, mas não é. Chega! É preciso que você entenda que você está sob efeito de um anestésico chamado pecado. E esse anestésico precisa ser retirado, e a maneira de retirar esse analgésico, essa insensibilidade, essa anestesia, essa analgesia, é por arrependimento. Só o arrependimento. Ao invés de apontar para os outros, bata no peito e diga: o que é que eu preciso mudar? Se os outros vão mudar ou não, estarão ou não sob o juízo de Deus, mas eu não quero estar sob o juízo de Deus. Deus pode até me provar, levar pelo vale da sombra da morte, mas eu entenderei isso como provação e não como juízo de Deus, porque no que compete a mim, eu tenho andado em retidão diante de Deus.
A terceira atitude, que também está aqui na forma de um imperativo, de uma ordem, é que haja justamente por isso um reconhecimento de culpa pessoal e de culpa coletiva, que faz o juízo de Deus vir por meio da crise. Veja o verso 13. No verso 13 diz assim, como eu acabei de ler: cingivos, e aí ele começa a personificar os segmentos. Cingivos de pano de saco e lamentais, sacerdotes. Uivai, ministros do altar, que não eram sacerdotes, mas ajudavam naquilo que era preciso ajudar. Vinde, ministros de meu Deus, que inclusive representavam também aqueles que cantavam louvor ao Senhor. Passai a noite vestidos de panos de saco, porque da casa de vosso Deus foi cortada tudo. Veja o que ele diz: promulgai um santo jejum, convocai uma assembleia solene, congregai os anciãos, e veja aí, todos os moradores desta terra para a casa do Senhor vosso Deus, e clamai ao Senhor. Eu preciso dizer, você precisa dizer, que a crise me atinge e atinge a você em grande parte, porque nós fizemos exatamente o mesmo que este país como país fez. Lembra dos tempos de bonança? Quando levados, embevecidos pela vaidade, comprávamos o que não podíamos? E hoje estamos com dificuldade de pagar? É porque estávamos movidos por um espírito de consumismo. Quando o governo que nos governou por 13 anos dizia que a saída para esse país era alimentar o consumo das famílias, eu lia assim: tornem eles consumistas cada vez mais. Quando foi que esse país teve uma poupança como outras nações ricas deste mundo têm, e que nos momentos de crise vão lá e usam dos recursos que penosamente conquistavam e guardavam? Muitas crises que nós enfrentamos é porque precisamos viver o mesmo padrão de valores do vizinho, do colega de trabalho e de outras pessoas. Simplicidade não combina hoje com aquilo que nós chamamos de evangélico, porque existe uma famigerada e destrutiva teologia da prosperidade que diz que o que você tem a mais é a bênção de Deus. Quando, na verdade, nós temos um exemplo histórico de um homem que viveu numa pátria chamada Egito, que, por causa da sua sabedoria dada por Deus, fez os egípcios, durante 7 anos em que havia abundância naquela nação, guardarem para os 7 anos de vacas magras. Mas nós somos o povo que não aprendemos com José do Egito, que não aprendemos com o Sermão da Montanha, que diz assim: não andeis ansiosos de coisa alguma quanto ao que haveis de comer, beber ou vestir, porque o vosso Pai cuida de vós. Mas aí começamos a estabelecer padrões. As mulheres não podem repetir roupa, os homens têm que trocar de carro, os filhos exigem o último modelo de celular, e nós vamos entrando nessa história, e depois, quando chegamos à crise, não temos dinheiro sobrando, porque gastamos tudo na abundância. O que é isso, irmão, se não padrão mundano? Quando a Bíblia diz que o nosso coração não deve estar nessa terra, porque não somos daqui, somos peregrinos. Às vezes a gente acha que pecado é adultério, é roubo. Pecado também é estilo de vida, é vaidade pessoal, é ambição, é padrões de consumo, semelhantes àquilo que a impiedade nos leva a ter. É preciso que eu bata no peito e diga assim: o país não está tão bem porque eu caí na mesma esparrela deste país. O país não está tão bem porque eu achei que a minha função de cidadão deveria ficar restrita a cada 4 anos ou a cada 2 anos, escolher os que se apresentaram. E escolher mal, porque o irmão era irmão fulano de tal, era bispo fulano de tal, era pastor fulano de tal, um bando de pilantra, que entrou no meio do povo de Deus, tapeou com o canto da sereia, dizendo-se religioso na época da eleição, e vocês não tiveram discernimento de dizer: falso profeta. Mas mais do que isso, porque os jovens
E os homens maduros e as mulheres maduras que estão aqui em outros lugares, domingo após domingo, acham que sair do meio da política é a melhor solução e entregam de mão beijada ao ímpio o destino da nação. Não formamos os nossos jovens, não falamos sobre isso na igreja, não ajudamos as pessoas a ter esse discernimento. E na hora em que aparece um sujeito com uma conversa bonita, ímpio ou crente, ou supostamente crente, nós caímos na esparrela. Nenhum político está hoje no governo, municipal, estadual ou federal, que a maioria da população não tenha lhe dado votos. Mesmo por meio das coligações que fazem nanicos sem votos entrarem, somos nós, em última instância, os responsáveis por olhar para essa situação e acharmos que podemos deixar rolar. A médio e longo prazo isso virá como juízo, porque quando eu já preguei sobre isso, a figueira, a videira e a oliveira, as plantas nobres do Senhor, o povo de Deus, não dizem eu sou e eu me disponho, o espinheiro reina no lugar delas, e é o espinheiro que está reinando no nosso país, é o espinheiro que que governa este país, é o espinheiro que governa esse estado, é o espinheiro que governa esse município, é o espinheiro que está nas câmaras legislativas, é o espinheiro que está nos tribunais de justiça. Quando foi, irmãos, que nós assistimos um Superior Tribunal Federal agir da maneira como age, irmãos? Dá vergonha. Quando foi, irmãos, que nós vimos um vídeo circulando em que um advogado chama um desembargador de safado e chama ele para briga? Quando foi isso nesse país, irmãos? E por que isso? Porque o povo de Deus saiu da arena, abriu mão da arena, supostamente por uma decisão espiritual, de que nós não somos deste mundo e não podemos envolver neste mundo. Mas quando nós não nos envolvemos, o ímpio toma conta, e o crente safado também. Então eu tenho que dizer assim, eu pequei, Deus, eu pequei, porque eu não apenas pessoalmente, mas coletivamente deixei a situação chegar a esse ponto. Agora, se tem alguém que pode se levantar nessa noite aqui e dizer assim, tudo que eu tinha que confessar, e de tudo que eu podia me arrepender, e de tudo que eu deveria ter influenciado, eu fiz, então eu me calo diante de você. Mas eu duvido que tenha uma pessoa que tenha essa condição de falar aqui. Quarta atitude que está implícita nesse arrependimento exigido por Deus é quando, diante dessa constatação, a coisa começa a virar, e tem um nome, chama-se conversão. A quarta atitude é a atitude da conversão, da mudança para alcançar a graça e a compaixão de Deus, o Deus que tinha feito aliança conosco. Veja o verso 12 do capítulo 12. 12 do capítulo 2, desculpe. Diz assim, ainda assim, irmãos, tem certas expressões na Bíblia que me impactam. Deus usa um profeta para bater pesado no seu povo, para dizer, vocês estão sofrendo o que vocês merecem, vocês estão colhendo o que vocês semearam. Ainda assim, verso 12, agora mesmo, ainda assim significa a despeito disso, a despeito de vocês não merecerem, ainda assim, agora mesmo significa mesmo agora, não vai demorar muito não, basta só uma atitude de vocês, e a atitude é, ainda assim, agora mesmo, diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração, isso com jejuns, com choro e com pranto, rasgai o vosso coração e não as vossas vestes, e convertei-vos ao Senhor vosso Deus, porque Ele é misericordioso e compassivo, tardio em irar-se, e grande em benignidade, e Ele se arrepende do mal. Ele pode ter uma atitude que prever este arrependimento, se ele houver, e ao invés de maldição e juízo, abençoar a vida de vocês. Conversão durante muito tempo, no meio evangélico, significou apenas uma mão levantada. E sem duvidar que Deus pode levar alguém a levantar uma mão num apelo evangelístico
e realmente se converter. Conversão, irmãos, é mudança contínua, diária, cotidiana e sempre existente na vida da gente. Quando a gente diz, eu quero Jesus, porque Jesus impactou a nossa vida, a graça de Deus foi irresistível, nós estamos dando um primeiro passo. Conversão é o que vai acontecer quando nós abandonamos o mal e fazemos o bem. Quando abandonamos o pecado e fazemos o que é justo. Isso é coisa diária. Eu me lembro na época do Proálcool, um programa que o governo federal fez para mudar os motores dos carros de combustão, de gasolina para álcool. Grandes oficinas montaram kits de conversão. Se lembra, convertia a gasolina a álcool. E o que é que significava aquilo? 3 coisas. O combustível era diferente, a partir da conversão. Segundo, a maneira como a combustão acontecia era diferente, porque o combustível era diferente. Terceiro, o resultado era diferente. Não era normalmente um carro muito rápido, como ainda hoje não é, mas um carro que poderia render mais. Quando a gente pensa em conversão, irmãos, a primeira coisa que muda em nós é o que nós consumimos. Como um motor que sai de gasolina para álcool, nós precisamos mudar. Hoje foi pela manhã pregada pelo reverendo Tiago. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. A resposta que Jesus deu a Satanás. O que significa isso, irmãos? Significa uma mudança em que as coisas e as verdades espirituais começam a ter mais valor do que as verdades carnais, ou as mentiras carnais. Quando eu começo a ser alimentado com outro tipo de combustível, quando o meu prazer está na lei do Senhor, quando o meu prazer está nas coisas de Deus. Desculpem-me, irmãos, mas muitos dos irmãos trocam o único dia da semana que tem para vir à igreja e se alimentar, por qualquer motivo. E ficam então 10, 12 dias sem ler a Bíblia, sem orar, sem cultuar. Pegue uma pessoa, tire comida e bebida dela durante 12 dias. Se ela sobreviver, ela estará em estado de inanição profunda. Como é que espiritualmente você acha que pode mudar se você não mudou o seu combustível? Se você consegue dedicar horas a fio, mudando toda a sua agenda, para assistir uma série, e fala dela, e festeja e celebra, e proclama, e compartilha, entusiasmadamente a todos, dizendo que é muito boa, que vale a pena assistir, e não tem o mesmo entusiasmo em relação às coisas de Deus, alguma coisa está errado, irmão. É tão óbvio aos nossos olhos. Se a boca fala do que o coração está cheio, e o Evangelho não está presente na minha boca, é porque ele não está presente no meu coração. Se diversões e entretenimento têm prioridade no dia do Senhor sobre a minha vida, é porque o dia do Senhor não é prioridade. Eu posso passar uma semana sem ouvir a palavra de Deus. E quando isso se soma, irmãos, há um dia em que a Bíblia, quando é lida de uma maneira relaxada, rápida, e que a oração se torna apenas aquele, muito obrigado pela comida em nome de Jesus, amém. Como este povo pode ser um povo que realmente revela conversão, se nada mudou? Tenhamos vergonha, irmãos. Isso é coisa para a gente estar aqui de joelhos, com a cara no chão, dizendo assim, meu Deus, como é que eu digo que eu sou convertido, se a minha vida não mudou, meus valores não mudaram, minha agenda não mudou, meus padrões de comportamento não mudaram, meu combustível não mudou, meu desempenho não mudou, eu continuo um carro a gasolina, não houve conversão nenhuma. A conversão é possível, não porque se eu fizer uma mudança, Deus vai me abençoar. Uma das coisas mais bonitas sobre as quais eu vou falar numa outra mensagem, é a maneira como, em vários momentos, Joel está sendo usado para bater no povo, exortar o povo,
Mas quando fala Deus por intermédio de Joel, sabe como é que ele chama esse povo? Meu povo, minha terra, minha nação. Era Jeová falando, o Deus da aliança, o Deus que fala como um pai, dizendo assim: meu filho, você está errado, mas você é meu filho. Minha filha, mude, porque você está errada, mas você é minha filha. Igreja de Tambaú, mude, porque você é minha igreja. Irmãos, paremos e pensemos diante de um Deus que nos deu aquilo que lhe era mais precioso, coisa que nenhum de nós daria, o seu único filho, para nos libertar do império das trevas, para o reino do Filho do seu amor. É compatível com esta doação tremenda que Deus fez, que nós estejamos com mão mirrada no nosso tempo, no nosso talento, no nosso tesouro. É compatível, demonstra que somos convertidos. A maneira negligente, relaxada, superficial, certamente não é, meus irmãos. Certamente não é. Que nos chamem de fundamentalistas, que nos chamem de radicais. Mas não é nada de fundamentalismo nem de radicalismo. É de seriedade e comprometimento com Deus. Tem a ver com conversão, mudança que faz com que a graça que está disponível seja derramada e a compaixão de Deus seja generosamente nos dada. E a quinta e última atitude de arrependimento é quando, a começar em mim, a começar em você, o arrependimento não para nem em mim, nem em você. Eu falei do dilema de pregar uma mensagem e olhar para o meu coração e dizer: Senhor, eu vou falar para o povo o que eu também preciso ouvir? Não é melhor eu mudar a minha vida primeiro para poder falar? E a gente encontra exemplos e mais exemplos na Bíblia, em que profetas do Senhor falavam para o povo e para si, para o povo, porque eles de alguma forma eram povo, ao mesmo tempo que eram palavra de Deus para o povo. A quinta atitude é quando, começando em você, mas não parando em você, você não se furte, não se envergonhe, não se constranja, não pense na sua imagem pessoal, no seu benefício profissional ou financeiro, no prejuízo que você vai ter, por demonstrar que você é crente, que você não faz o que todos fazem, que você não diz o que todos dizem, que sua atitude é diferente. Você, desta forma, está proclamando a todos ao seu redor as verdades que você internalizou, para que eles também internalizem diante do Senhor. Veja o capítulo 2, verso 1. Há uma expressão belíssima aqui. É quando ele manda assim: tocai a trombeta em Sião, e dai voz de rebate no meu santo monte. Perturbem-se todos os moradores da terra, porque o dia do Senhor vem e já está próximo. Naquela época em que não havia o WhatsApp, em que não havia rede social, em que um povo estava espalhado na terra e precisava se ajuntar em um determinado lugar para uma guerra, ser avisado de um inimigo que estava às portas, o único instrumento que eles tinham eram chifres de carneiro transformados em trombeta. Acredite você, tem todo um capítulo do livro de Levítico, em que Deus ensina como os toques da trombeta precisavam ser feitos, para avisar se eles deveriam fugir, se eles deveriam enfrentar, se eles deveriam ir para a direita ou ir para a esquerda. Era o precursor dos tambores das guerras não tão modernas. Eram os precursores dos avisos hoje por celular, por internet, por Wi-Fi, por Bluetooth, o que seja. Sabe o que significa isso? Significa que quando eu sei do perigo que está vindo, cabe a mim alertar. Eu não posso ser insensível em relação a mim, mas eu também não posso ser insensível em relação aos que estão comigo. Não abra mão de exortar a sua esposa, não abra mão de exortar o seu esposo, não abra mão de exortar os seus filhos. Você os deixaria ir para o pecado, mesmo sabendo que eles estão errados, só para não criar problema, nem criar situação delicada em casa?
Você está em concurso de popularidade lá no trabalho? Você quer ser visto como crente bonzinho, moderado, lá na faculdade? Porque você tem medo de repente, ser rotulada e perseguida por isso? Lembre do seu Senhor. Ele não teve medo de nada disso. E Ele morreu na cruz e disse que não basta apenas, melhor dizendo, ao servo ser igual ao seu mestre, ao seu Senhor. Ele está dizendo aqui, toque a trombeta, alerte. O toque de rebate era o toque de perigo. Se você depois procurar no texto, lá na lei de Moisés, você vai ver que quando havia um inimigo, eles tocavam. Nós não sabemos exatamente como era, mas possivelmente era um toque em estacato. Quem é de música sabe o que eu estou falando. É um toque picado, cadenciado, que dava a impressão de que um perigo estava iminente, que era crescente. E eles então entendiam que à medida que o ritmo da trombeta ia aumentando, o perigo ia chegando. E eu estou dizendo, irmãos, a trombeta está tocando mais rápido hoje do que ontem, e você precisa tocar a sua trombeta mais rápido do que de ontem. Chega de letargia, chega de acomodação. Eu não espero que você saia daqui feito um maluco, não sabendo o momento e a forma certa de fazer. O que Deus exige de você é que você não negligencie o momento de fazer quando o momento se aproximar de você. Que você não seja um Pedro que cale a boca diante de uma empregada que pergunta: você é dos de Jesus? Que você não negue, que você não negligencie, que você seja talvez visto como antipático, mas jamais como omisso e negligente. Porque deixa eu lhe dizer uma coisa, sendo ou não sendo, não conte com a simpatia e com a amizade do mundo, porque o amor do Pai exclui o amor do mundo. Jesus disse: olha, fiquem sabendo, vocês irão como ovelhas perante lobos. Não esperem que lobos tratem vocês como ovelhas irmãs. Eles tratarão vocês como presa. Não pense, irmãos, que nós vamos poder compatibilizar. Haverá um dia, e a trombeta está tocando mais rápido, cada vez mais rápido. Haverá um dia, irmãos, não sei se verei na minha geração, mas haverá um dia, e que nós iremos ser postos diante da seguinte situação, em qualquer lugar em que nós estivermos. Você é do Senhor ou não é do Senhor? Você é de Jesus ou não é de Jesus? Você está disposto a dizer que é de Jesus, mesmo que você perca a sua própria vida? Ou você vai pensar mais em si mesmo, no seu bem-estar e no seu conforto, e vai, nem que seja de maneira omissa, tentar tapear com aquele famoso jeitinho brasileiro e dizer que não disse, e assim por diante? Vai haver um momento, irmãos, em que quem é santo se santifique mais. Porque tudo ao redor de nós levará quem é impuro, quem flerta e paquera com a impureza, a ser levado a se tornar cada vez mais impuro. O dia do Senhor está chegando. Diante dele, ele separará bodes e ovelhas. E haverá muito bode com a carteira de membro de igreja evangélica. Não pense que porque você é povo da aliança, o juízo de Deus não pode lhe alcançar. No início dessa mensagem eu falei que o ideograma chinês, que fala de crise, tem similaridade com a palavra também chinesa, oportunidade. E eu quero lhe dizer 4 coisas finalizando essa mensagem, que Deus deseja nessa ocasião dizer a você, como sendo a oportunidade que a crise que o nosso país está passando tem para você. Registra aí.
essa mensagem é para que você aproveite esse momento, enquanto é tempo. A crise nos leva, irmãos, a conhecer de maneira mais aprofundada quem é o nosso Deus. Quem é crente não se abate na crise. Quem é crente se joga nos pés do Senhor. Por isso, para mim, soa tão estranho quando alguém está passando uma luta tão grande, que diz assim: eu não me senti tão bem para ir para a igreja. Ora, meu irmão, ora, minha irmã, é aqui que você tem que estar. Em qualquer outra circunstância, mas principalmente quando a crise é acirrada, é aqui, é nos pés de Deus, porque nos pés de Deus você vai conhecer Deus de maneira mais profunda e conhecer a vontade de Deus para a sua vida. As oportunidades de Deus na crise nos levam a um compromisso com Deus, baseado mais naquilo que Deus é, do que naquilo que Ele pode me dar. Isso é tão importante, irmãos, porque Deus sabe o meu e o seu coração, como somos interesseiros e utilitaristas. Como na crise nós nos tornamos e podemos nos tornar tão espirituais, e logo que a crise vai, nós voltamos àquela situação de negligência e indiferença a Deus. Porque, na verdade, assim como as multidões seguiam Jesus por causa dos pães e dos peixes que Ele multiplicava, nós somos tendentes a seguir Jesus pelo que Ele nos faz. Mas precisamos aprender com aqueles jovens na fornalha de fogo, que disseram diante daquele rei: ó rei, nós estamos aqui, nós iremos, nós faremos o que temos feito. Se Deus quiser nos livrar, Ele continua sendo Deus. Mas se Deus não nos livrar, Ele continua sendo Deus. Porque estaremos mais próximos dEle, não pelo que Ele pode me dar, mas pelo que Ele é na minha vida. Para um pouquinho, meu irmão, e pense nisso. A crise lhe dá a oportunidade de compromisso com Deus, mais baseado no que Deus é, do que naquilo que Ele pode lhe dar. A crise permite que você mude valores, de valores carnais para valores espirituais. Todo mundo sabe o que é cortar despesa. Por que a gente não aprende a cortar pecado? Todo mundo sabe o que é readequar um orçamento. Se eu saía 3, 4 vezes na semana para comer fora, eu vou comer agora uma vez por mês, e olhe. Nós sabemos fazer isso quando se trata do nosso corpo, mas e do nosso espírito, irmãos? Porque nós não sabemos readequar nossa escala de valores, porque nos apegamos ao pecado. Porque se pecado fosse ruim do ponto de vista do prazer, ele não teria nenhuma atração sobre nós. Mas é porque quando estamos com fome, o diabo diz: transforma pedra em pão, que a tentação é verdadeira. Mas é preciso dizer: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que vem da boca de Deus. Foi isso que Jesus fez. Eu não vou atender a um desejo da minha carne agora. Eu vou dizer que isso não é tão importante como a palavra de Deus. Eu abro mão disso para ter aquilo outro. Exatamente o que eu faço e você faz para readequar um orçamento. Porque não fazemos em relação ao pecado. Preciso mudar valores, irmãos. Nem que seja por amor a seus filhos. Talvez uma das tristezas maiores para qualquer pai cristão é quando a gente vê os nossos filhos repetindo os nossos pecados. Mas por que eles repetem? Porque eles aprendem conosco. Que a cor dos seus olhos seja a cor dos olhos do seu pai ou da sua mãe, eu entendo. Mas deixa eu lhe dizer, pecado não é questão genética, não. É aprendizado. Quando você vir o seu filho com determinada atitude, não olhe só para ele, vá para frente do espelho. Ele aprendeu com você, ou com a sua mãe, ou com alguma pessoa que está influenciando. E cabe a você, se não tiver sido você, ou a sua esposa, ou você, ou seu esposo, ou os irmãos mais velhos, corrigir, mesmo naquele pouco tempo que você tem com ele. Quando a maior parte do tempo ele está na escola ou com os amigos e assim por diante. E, finalmente, a crise
deve nos dar a oportunidade de encarar com maturidade o tratamento de Deus no nosso caráter. Crente que, quando está na crise, logo se revolta, murmura e reclama e peita Deus, mostra o nível da maturidade que ele tem. Mas quem já foi tratado por Deus, entende que nada que venha de Deus é contra você, que tudo que vem de Deus é a seu favor, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, que são chamados segundo o seu propósito, inclusive enfermidades, inclusive lutas financeiras, problemas na família. Qual foi a última vez que você orou em casa com todo mundo, com exceção daquela vez que um filho estava doente e você viu que os médicos não iriam resolver? Por que não fazer isso uma prática, quer os médicos resolvam ou não, que eles sejam apenas instrumentos, mas a sua confiança está no Senhor? Qual foi a última vez que você reuniu a família e disse assim: olha, o que nós estamos fazendo é pecado, e nós precisamos corrigir isso, ao invés de ficar apontando para quem quer que seja, e principalmente apontando para Deus, achando que Ele é culpado, que Ele está sendo ruim com você, mal com você, exatamente aquilo que o diabo quis desde o início fazer com que Adão e Eva pensassem. Você não entende que é esse o trabalho do inimigo? Mas que quando a crise vem e você é maduro, você diz: Senhor, eu vim nu para este mundo, e posso voltar nu e não fará nenhuma diferença, porque eu não sou deste mundo. Irmãos, por que perder materialmente ainda dói tanto para a gente? Não é razão porque nós estamos presos às coisas materiais deste mundo? Porque quando Deus nos dá coisas boas, nós louvamos, mas não conseguimos dizer a Deus como Jó disse: bendito seja o Deus que deu, bendito seja o Deus que tirou. Não é porque nós não estamos crendo de fato, embora sejamos calvinistas e presbiterianos, que Deus é soberano. Se Ele é soberano, o que é que você tem que não é dele? Se Ele é dono de todas as suas coisas, Ele quiser tirar a sua vida agora, se Ele não quiser que eu termine essa mensagem, o que é que eu posso reclamar de Deus? Se Ele me deu vida, e Ele pode tirar a qualquer momento. Por quê, irmãos? Isso demonstra a nossa imaturidade, e crise é oportunidade para a gente amadurecer. O grande exemplo de Jó nos ensina isso. Antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Que Deus possa trazer a sua palavra ao seu coração, irmão, e a atitude de arrependimento que precisa haver no seu coração comece agora. O meu desejo não é que você, nessa ocasião, apenas seja tocado e sinta o peso da palavra de Deus, é que ela não deixe você dormir hoje sem você consertar-se com Deus. Que os pecados que você tem de maneira oculta, que eu não conheço, os presbíteros dessa igreja, lhe incomodem, de tal maneira que você os abandone, que você não consiga sucesso nas artimanhas que você pecaminosamente está preparando, para passar a perna em alguém, para ter vantagem devida em alguém, para enganar alguém. Que Deus frustre o seu pecado, e ao acontecer isso, você olhe e diga assim: Deus, muito obrigado, porque se o Senhor me deixar a minha própria mercê, eu sou um pecador, a minha única esperança é a graça de Jesus. Essa é a primeira de uma série de mensagens sobre atitudes de Deus diante da crise. A primeira delas é arrependimento. Se não começar com ela, nenhuma das outras terá efeito.